Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 23 de maio de 2018, é o nosso estudo de número 54 da obra Boa Nova. Hoje nós deveremos iniciar o estudo do capítulo 19, intitulado Comunhão com Deus. O estudo passado nós já tratamos o Pai Nosso, e ele foi explicando ponto a ponto o significado do Pai Nosso. Mas tudo começou com o pedido de Jesus, na verdade, para curar a sogra de Pedro. Então, como a cura foi realizada, e aí Pedro, Senhor, a gente pode pedir tudo a Deus, né? Então, a oração do Pai Nosso era como se fosse assim: eu vou te ensinar através da oração o que nós devemos pedir a Deus. Hoje ele vai retratar a comunhão com Deus. Tia, a oração é uma comunhão? Nem sempre a gente está orando e está em comunhão com Deus. Então hoje ele vai explicar realmente o que seria essa comunhão com Deus. Vamos lá? Que Jesus nos conduza. As elucidações do Mestre relativamente à oração sempre encontravam nos discípulos certa perplexidade, quase que invariavelmente em virtude das ideias novas que continham, acerca da concepção de Deus como Pai carinhoso e amigo. Nós temos que entender, quando nós vamos ler as lições do Novo Testamento, ou mesmo do Antigo Testamento, nós temos que levar o texto para o contexto daquela época. Então hoje a gente até consegue imaginar, pensar um pai amoroso, mas naquela época, naquele contexto, Deus era tido como um pai, não era nem um pai. Quem passou a nos ensinar a chamar Deus de pai foi Jesus. Então ele sempre olhava para Deus, um Deus vingativo, um Deus que punia, um Deus que ficava bravo, um Deus que era sério, um Deus que castigava. Você vê que mesmo hoje nós temos irmãos de algumas crenças que ainda colocam esse Deus que castiga, esse Deus que pune, esse Deus que fica bravo, esse Deus que expulsa. E o nosso Senhor Jesus veio apresentar um Deus e nos ensinou a chamar Deus de Pai. Dentro de uma cultura patriarcal, ele não podia dizer Deus é mãe, tinha que dizer Deus é Pai, o que gera, o que cria, o que protege. E ele apresentava esse Pai carinhoso e amigo. Então isso, para a concepção deles, que estava habituado naquele tipo de estudo, era difícil entender quando Jesus falava de um Deus Pai, de um Deus carinhoso e de um Deus amigo. Para eles que aprenderam que Deus era severo. Entendeu? Por isso que ele diz, sempre encontravam nos discípulos certa perplexidade, eles ficavam perplexos quando Jesus apresentava um Deus amoroso, quase que invariavelmente em virtude das ideias novas que continham em relação a Deus, acerca da concepção de Deus como Pai carinhoso e amigo. Aquela necessidade de comunhão com o seu amor, que Jesus não se cansava de salientar, lhes aparecia como um problema obscuro, que o homem do mundo não conseguiria realizar. Aquela necessidade de comunhão com o seu amor. Hoje já conseguimos solucionar isso? Essa comunhão com Deus? A esse tempo, os essênios, anota por favor, é interessante. Quem eram os essênios? Então você vai se deparar algumas informações aí que Jesus viveu com os essênios. Basta pesquisar um pouco o que eram os essênios para você perceber nitidamente que Jesus não teve absolutamente nada a ver com os essênios. Então, quem eram os essênios? Era um adepto de uma seita judaica. Era uma seita que existiu na Palestina, no Oriente Médio,
entre o século 2 antes de Cristo e 1 depois de Cristo. Então, entre 200 antes de Cristo e até 100 depois de Cristo, praticamente 300 anos. Então, era uma seita dos adeptos de uma seita judaica que existiu na Palestina, no Oriente Médio, entre o século 2 antes de Cristo e 1 depois de Cristo. Os essênios, eles viviam afastados da sociedade. Pronto, aí já caiu. Jesus vivia afastado da sociedade? Nunca. Então era uma forma de espiritualidade isolado da sociedade. É como se ficasse num mosteiro, dando um exemplo. Jesus era altamente contra, porque a única forma de eu evoluir é convivendo. Se nós ficarmos só aqui dentro, você bem que vai pipocar do mesmo jeito. Daqui a pouco um começa a reclamar do outro, começa a ter briga. Mas se eu estou no grupo só não, eu tenho que ir lá para fora, eu tenho que conviver, eu tenho que... É essa convivência diária que vai furilando o nosso carvão. Então vamos lá. Os essênios, eles viviam afastados em estudos da Torá, que era a escritura sagrada, né, para os judeus, e que formam os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. É a Torá, tá? É o Antigo Testamento. Então eles chamavam de Torá. Então o que eles faziam? Eles pegavam a Torá, se isolavam da sociedade e ficavam ali só estudando. Esse era os essênios. Então vamos ver aqui. A esse tempo, os essênios constituíam um agrupamento de estudiosos, olha aí, das ciências da alma, estudava a espiritualidade, caracterizando as suas atividades de modo diferente. Qual era a atividade? Justamente o que eles faziam? Se isolavam. Então é muito comum para eu entrar em comunhão com Deus, eu tenho que me isolar. Eu tenho que estar em um lugar isolado. Não é assim que nós falamos? É assim? Normalmente nós divulgamos, nós vamos fazer um retiro para nós estarmos em comunhão com Deus. Vamos subir um monte, vamos para a praia tal, vamos para lá. E eles meio que os essênios faziam esse movimento, se isolavam e ali ficavam estudando, praticando, se espiritualizando. Um agrupamento de estudiosos das ciências da alma, caracterizando as suas atividades de modo diferente, porque sem públicas manifestações de seus princípios. Eles não iam a público, não iam à sinagoga, era um trabalho totalmente recluso. Desejoso de satisfazer a curiosidade própria, João, o evangelista, procurou conhecer-lhe de perto os pontos de vista. Então João foi até os essênios para saber o que eles estudavam. Tipo assim, o que rola aí com vocês? Como é que vocês tratam isso? Então João procurou conhecer de perto os pontos de vista em matéria das relações da comunidade com Deus. E, certo dia, procurou o Senhor de modo a ouvi-lo mais amplamente sobre as dúvidas que lhe atormentavam o coração. Mestre, disse ele, solícito, inquieto, tá? Tenho desejado sinceramente compreender os meus deveres atinentes à oração, mas sinto que minha alma está tomada de certas hesitações. Anseio por esta comunhão perene com o Pai. Todavia, as ideias mais antagônicas se opõem aos meus desejos. Ainda agora, manifestando meu pensamento acerca de minhas necessidades espirituais a um amigo que se instrui com os essênios, asseverou-me ele que necessito compreender que toda edificação espiritual se deve processar num plano oculto. Mas suas observações me confundiram ainda mais. Como poderei entender isto? Devo então ocultar o que haja de mais santo em meu coração? Você vê que isso daqui está tão atual, né? Acho que se Jesus voltasse hoje, as perguntas seriam as mesmas. Então você fala assim, eu estive lá no Espiritismo, e lá me disseram isso, né?
mas eu ainda não consegui, né? Como é isso? Tenho desejado sinceramente compreender os meus deveres referentes à oração. Como orar, Senhor? Eu tenho esse desejo. Mas sinto que minha alma está tomada de certas hesitações. Anseio por esta comunhão eterna, perene e eterna. Eu anseio, eu quero muito. Eu olho para o Senhor orando, me dá uma inveja. Eu vejo o Senhor falar, Pai Nosso, eu sinto que o Senhor vai e eu fico. Eu tenho esse desejo. Todavia, as ideias mais antagônicas se opõem aos meus desejos. Eu quero estar com Deus, mas as ideias aqui não me deixam, né? Mistura tudo. Ainda agora, manifestando o meu pensamento acerca de minhas necessidades espirituais, há um amigo que se instrui com os essênios. Pegou um outro participante lá do grupo dos essênios. Asseverou-me ele que necessito compreender que toda edificação espiritual se deve processar num plano oculto. Então disse o quê? João, te isola. Aí vem Jesus e diz, se mistura. Isola ou mistura? Se decida, eu estou confuso. Considerando a ele que João era muito jovem. Muito jovem, era um adolescente. E é a melhor forma de se trabalhar. Quando você evangeliza o adolescente, você está trabalhando com a prevenção. Quando você evangeliza um adulto, você já está trabalhando com as dores. E João era um coração muito, muito querido dele, né? Necessita compreender que toda edificação espiritual se deve processar num plano oculto. Então você tem que se isolar, porque era a característica dos essênios, eles se isolavam. Aí vem ele, como poderei entender isso? Devo então ocultar o que haja de mais santo em meu coração? Me isolando? Não convivendo com ninguém? E Jesus ali, quieto. Eu estava prestando atenção. Ele sempre vai falar, quando o Humberto de Campos vai falar de Jesus, ele sempre fala do quê? Do olhar. Do olhar. Ele nunca diz, Jesus levantou a sobrancelha, Jesus virou os lábios para a lateral, Jesus estava meio sisudo. Ele não fala, ele sempre vai retratar o quê? O olhar. Porque o olhar é o reflexo da alma. Então, quanto mais animalizado nós somos, mais expressões faciais nós fazemos. Quanto mais espiritualizado nós somos, mais nós expressamos pelo olhar. Então, por exemplo, se você olhar para os animais, eles estão sempre ali fazendo movimentos, né, gestos, porque é físico, ele é físico. Ele é sensação, ele expressa. Né? E um espírito já mais evoluído, ele se comunica, não fazendo careta. Porque ele não faz mais isso. O olhar, ele diz, é um olhar de ternura. É um olhar que aconchega. Não é verdade? Pode prestar atenção. O olhar. O Messias, eu não sei por que o Humberto colocou esse arrancado. O Messias, arrancado de suas meditações, respondeu, apesar de ter sido arrancado das meditações, com brandura. Então a gente vai ver o nosso Senhor Jesus, esse movimento aqui de meditação, ele já estava em comunhão com quem? Então quando a gente fala em comunhão, a gente pensa, olha, eu vou estar em comunhão com Deus, eu vou à igreja, eu vou me confessar, eu vou me comungar, não, eu vou receber a bênção do pastor, não, eu vou receber um passe na casa espírita, eu vou. Então todo esse movimento externo não é estar em comunhão com Deus. Lembra quando o nosso querido André, não sei qual foi a obra, que ele fala daquela fila de pessoas que estavam dentro da igreja recebendo a hóstia? Quantas pessoas da fila verdadeiramente recebeu a hóstia? Só uma senhora. Foi os mensageiros. O próprio padre que estava fazendo com um pouquinho de pressa, quando ele pegava a hóstia, escurecia, porque a hóstia brilhava.
escurecia, porque ele estava fazendo com pressa, ele estava com algum problema. Quando colocava na boca do participante, lá do devoto, escurecia totalmente. Só essa senhora que, quando foi colocado, a hóstia voltou a iluminar, e o André vai retratando a ação daquela vibração, daquela luz no próprio organismo daquela senhora. Então, estar em comunhão com o Pai, eu acho que a primeira concepção não é um movimento externo, é um movimento interno. Então, esse movimento interno é o lugar ermo, aquele local que está dentro de ti. Então, quando eu estou num nível de angústia muito grande, num grau de estresse muito grande, quando eu carrego muita culpa, quando eu sou uma pessoa extremamente cheia de encrencas, fazer esse movimento é um suplício. Por quê? Porque quando eu faço esse movimento, eu me deparo com o inferno que está dentro de mim. Então é melhor eu fugir disso. Então como é que nós fazemos? Então eu bebo, eu uso drogas, eu tenho que ter muita festa, eu tenho que ter muito movimento, eu tenho que fazer uma série de coisas para eu não parar e ver o meu estado patológico espiritual. Está tudo compenetrado no meio externo perfeito. Aonde quer que a pessoa possa estar, pode estar tocando terror no mundo, ela consegue acessar aqui e se desliga. E se diga, pode falar o que tu quiser aqui e te não escuta. É o que o nosso irmão Paulo fez quando estava sendo chicoteado. Ele entrou numa paz, tanto é que ele diz, a partir de hoje ninguém mais me bate. Ele quis dizer assim, pode bater no corpo, mas na alma ninguém bate mais não, porque eu não fico. Deixou o corpo e... Entendeu? Então é esse estado, por isso que ele vai falar que o reino de Deus, ele está dentro. Então nós os latinos, que somos muito barulhentos, você imagina, você chega em casa e você liga a televisão, ou você já liga o rádio, você já faz um barulho, então você é uma pessoa muito barulhenta, muito externa. Você não consegue fazer esse exercício de parar, silenciar e entrar no teu mundo. Só é nesse local que a gente consegue relaxar. Não é viajando, porque você viaja e volta mais estressado do que foi. Porque às vezes você tem uma confusão tão grande no aeroporto. Então, esse paraíso, essa paz é interna. Só que eu tenho que conservar esse paraíso dentro de mim. Com a consciência ocupada, com uma cabeça cheia de confusão. Você imagina uma pessoa que é um líder político, vamos supor, ou está em qualquer cargo de liderança, que sabe que está desviando verba. Tem como ele fazer esse exercício? Não tem. Não tem. Uma pessoa que sabe que está enganando alguém, usando de má fé, ou seja, lá fazendo o que for, que sabe, não consegue. Não tem como. Entendeu? Porque quando silenciar, vai se deparar com o monstro, aí foge. Aí tem que inventar alguma coisa para não se deparar, porque carrega encrencas interiores. Entendeu? Vamos lá. O Messias, então, arrancado de suas meditações, já fica a dica, respondeu com brandura. João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido, até agora, que cada criatura tem um santuário no próprio espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam, através das vozes da consciência. Os essênios levam muito longe a teoria do labor oculto, pois, antes de tudo, precisamos considerar que a verdade e o bem devem ser patrimônio de toda a humanidade em comum. Vamos parar aí, que é muito material do nosso Senhor Jesus. Vamos abrir o Livro dos Espíritos na questão 619, 620, 621A. Para a gente entender, quando ele diz assim, olha, João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo
de não haveres compreendido até agora que cada criatura tem um santuário no próprio Espírito. Você acha que Deus é material, que está em algum canto, que você vai ter que ir até Ele? Ele já colocou um Wi-Fi, Ele já colocou o WhatsApp para a gente falar direto com Ele, já está instalado em nós. Nós somos filhos dele. Um pai jamais vai deixar. Se você pega um filho seu, quando não está entendendo o que você faz, você dá para ele um celular, que é para você poder se comunicar com ele. Então o papai já instalou isso em nós. Quando ele diz: cada criatura tem um santuário no próprio Espírito. E a palavra santuário, o que tu imagina? O santuário é um lugar que te traz o quê? Paz. É aonde tu repousa. É aonde tu te refaz. É aonde tu recebe inspiração. Isso está, sabe aonde? E a gente não aciona. A gente vive igual um louco. Se a gente pudesse filmar o nosso dia e depois a gente ver o nosso vídeo, a gente ia ficar assustada com o que a gente vê. Verdade? Que cada criatura tem um santuário no próprio Espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam, é dentro, através das vozes da consciência. Vamos pegar o livro dos Espíritos. Origem e conhecimento da lei natural. Lei natural é lei divina. 619. Deus facultou a todos os homens os meios de conhecerem sua lei. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que desejam pesquisá-la, que é o nosso caso, são os que melhor a compreendem. Quem quer pesquisar. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, pois é preciso que o progresso se realize. Então, todos podem conhecê-la? Podem, mas nem todos a compreendem. Kardec comenta: a justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio. Não vou ler todo o comentário, porque eu quero ir lá na 620. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que após a sua encarnação. Quando eu estou na erraticidade, eu compreendo melhor a lei de Deus? Compreende-a de acordo com o grau de perfeição a que tenha chegado. Nós acabamos de estudar isso no céu e inferno. Só que vai depender o quê? Um espírito inferior não vai compreender, apesar de estar na condição de espírito. Compreende-a de acordo com o grau de perfeição a que tenha chegado, e dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Mas os maus instintos do homem fazem frequentemente que ele esqueça a lei de Deus. Por exemplo, quando ele diz o mau instinto, por exemplo, nós temos o instinto da conservação. Faz sentido? Do instinto de conservação, eu quis tanto que me tornei o quê? Qual foi a paixão? Egoísta. Egoísta. (621) Onde
Onde está escrita a lei de Deus? É a 621. Onde está escrita a lei de Deus? Ele diz: todos podem conhecê-las, sim, mas nem todos podem compreender. Onde está escrito? Olha, gente, essa pergunta: onde está escrito? Aonde que está escrito? Kardec é danado. Na Torá? No Pentateuco, Mosaico? Aonde está? Resposta: na consciência. Isso quer dizer o quê? Sendo espírita ou não sendo espírita, sendo protestante ou não sendo protestante, sendo budista, ou seja, sendo espiritualista ou não, religioso ou não, tu tens a lei dentro de ti. A lei de Deus, ela está gravada na nossa consciência. Todas as minhas atitudes estarão subordinadas a essa lei que está gravada em mim. Eu sofro as consequências, porque a lei está em mim. Eu posso não compreender, até me revoltar. Quando a dor bate na minha porta, a dor, uma expiação, é a lei atuando. E eu não a compreendo. Eu jogo a culpa para quem? Para Deus. Entendeu? Então, quando a gente diz assim, a lei está gravada na consciência, a pessoa diz: então tem muita gente que furou a fila da consciência, porque não tá, então a gente acha que a lei está gravada, que olha, você está chipado e a partir de hoje você vai fazer assim. Não é isso. A lei está gravada em você. Tudo que você fizer estará subordinado aos resultados dessa lei que está gravada em você. Compreendendo ou não. E sem exceção de regra. Sem. Por isso que é sempre avaliado o quê? Olha, nós temos 5 suicidas aqui. Todos terão a mesma punição? Não. O que levou? Qual foi o caso? O que estava por detrás? E esse aqui? E esse aqui? E esse aqui? Então, tudo que nós realizamos é sempre avaliado a intenção. Sempre avaliada a intenção. Entendeu? Então, olha que coisa, saiba: não terá um juiz, tu vai, tu vem, tu vai, tu vem, tu vai, tu vem. Não. A lei está, e eu já estou submetida a ela. E aí ele veio com a 621A. Uma vez que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Por que veio Jesus, veio Moisés, vieram os profetas revelar a lei? Uma vez que ela já está gravada em nós. Ele a tinha esquecido, o homem, e desprezado. Então é sempre aquele movimento que a gente fala assim: nós, os terráqueos, não somos parâmetros para o universo. Nós, os terráqueos, a nossa característica é rebeldia, a se submeter à vontade de Deus. E até hoje nós não nos submetemos. Então, uma característica do povinho da terra. Por que eu chamo povinho e mundinho? Porque isso aqui é um mundinho pequenininho, minúsculo, a cabeça de um alfinete em relação ao universo. A massa quase sempre se submete a Deus. O normal é se submeter à lei. Por quê? Porque é onde leva a felicidade autêntica. A minoria foi que se rebelou na parábola de Adão e Eva. Desobedeceram. Nós somos a minoria. Então, por que vieram os profetas? Por que a primeira revelação, a segunda revelação e agora a terceira? Apesar de estar gravado em nós, o que nós fizemos? Esquecemos. Desprezamos. Desprezamos.
E até hoje nós ainda desprezamos. Dói, mas a nossa conduta diária não é ainda de fiéis a Deus. Nós ainda estamos nesse movimento de nos atender às nossas necessidades limitadas e mesquinhas. Nós ainda não estamos nesse movimento de fazermos qualquer sacrifício em prol de seja quem for. Às vezes nem para o familiar a gente faz. Um familiar consanguíneo. Porque a gente está nesse processo sempre de meu tempo, minhas coisas, minha casa, meu isso, meu aquilo, meu aquilo. Às vezes a gente não quer abrir nem de uma noite de sono, né? Então, ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse o quê? Lembrada. Então, dentro desse contexto, vamos voltar para a resposta do nosso Senhor Jesus. Que cada criatura tem um santuário no próprio Espírito, mas como ele a esqueceu e como ele desprezou, ele se desassociou do santuário. Ele perdeu até o caminho. Ele não sabe mais como chegar. Se falar isso aqui pra gente, parece que é uma coisa meio doida. Onde é que é isso? Se existe, é. Não sei onde é que é isso, não. Eu não consigo nem imaginar isso. De tanto que nós nos distanciamos. A gente não sabe fazer o caminho de volta. A gente sabe comer, a gente sabe dormir, a gente sabe procriar. Isso a gente sabe fazer. Tudo que é nível sensação, fisiológico. Mas o que se refere a nível espiritual, a gente fica perdido. Igual segue tiroteio, com o animal do poço, que a gente não sabe. Apesar da nossa essência ser espiritual, nós nos perdemos totalmente. Chega dói, mas infelizmente é a nossa verdade. Verdade? Que cada criatura tem um santuário no próprio Espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam. Sabedoria e o amor de Deus. Então, quando a nossa irmã Madre Teresa viu uma pessoa doente lá na Índia, que ela catava aquela pessoa e trazia para cuidar, ela estava refletindo ali quem? Deus. Por que ele diz que o santuário, o que nós vamos aprender no livro Pensamento e Vida? Eu não vou gerar o amor. Eu tenho que refletir o amor de Deus em mim. Por isso que ele diz esse santuário que está dentro. E ele fala tanto do amor quanto do quê? Sabedoria. Sabedoria. Onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência, que é lá que está gravada a lei. Os essênios, que era um grupo que era espiritualista, que estudava a Torá, mas o que eles faziam? Se isolavam na concepção de que estariam entrando em comunhão com Deus. Os essênios levam muito longe a teoria do labor, do trabalho oculto. Pois, antes de tudo, precisamos considerar que a verdade... Por exemplo, ainda há pouco, o nosso Humberto falou assim: o Messias, arrancado de suas meditações. Então, Jesus estava ao lado de João, mas naquele momento ele estava com João? Então não precisa se isolar, não precisa estar longe de ninguém, eu não preciso estar no lugar ermo, porque o lugar ermo está dentro.
precisamos considerar que a verdade, esse verdade com V maiúsculo, está falando da verdade divina, e o bem devem ser patrimônio de toda a humanidade em comum. Então, o que os essênios pregavam? Que o bem, a harmonia e o Deus era só para o quê? Para eles. Pode, meu amor. Estamos restritos a disciplinas e normas, porque a própria essência em si dessa lei. A gente sempre está em normas e disciplinas, mas a gente esquece que a lei é mais do que isso. É por isso que o que nosso Senhor Jesus diz? Buscai primeiro as coisas de Deus, as demais vos será dada por acréscimo. Vai dizer, Conceição, o que você está querendo dizer? Que a gente tem que ficar rezando? Não. Buscar a primeira coisa de Deus tenha uma atitude divina. O sucesso é uma consequência. Então, um professor que vai para dentro de uma sala de aula, respeitando as leis divinas, ele será um excelente professor. Um médico que vai para o seu trabalho, um enfermeiro que vai para o seu trabalho, exercendo o trabalho em nome de Deus nosso Pai, na amorosidade e no respeito, o sucesso é uma consequência. Ele será um excelente profissional na área da saúde. Isso para tudo. Buscai primeiro as coisas de Deus, os demais vos será dado por acréscimo. Então, todo movimento que nós iremos fazer, voltado nisso, nessa atitude, ser íntegro. A obrigação, a abnegação, obrigação, dever. Precisamos considerar que a verdade e o bem devem ser patrimônio de toda a humanidade em comum. O Espiritismo não está para meio gato de pessoas. Qualquer irmão pode adentrar aqui e conhecer, como qualquer uma outra religião. Nós não podemos restringir, limitar. Não é a verdade com V maiúsculo? Está para todos. No entanto, o que é indispensável é saber dar a cada criatura de acordo com as suas necessidades próprias. Olha que lindo isso aqui. Logo que a gente se torna espírita, a gente passa por aquela fase do fanatismo. Eu passei, não sei se vocês passaram. Essa fase você quer converter o mundo inteiro. E você tem certeza que só a tua religião é a certa. Então você passa a debater com todo mundo, você passa aqui esse período de loucura, né? Eu passei. E eu me lembro que eu estava trabalhando e uma pessoa entrou e disse assim, eu posso lhe trazer a palavra? Eu disse, claro. E ela era testemunha de Jeová. E ela começou a falar e eu ouvi, né? Ouvi e tal. Eu disse, agora é minha vez de falar. Aí eu comecei a falar do espiritismo. Ela foi arregalando os olhos. E aí ela começou a fazer algumas perguntas. Gente, quando eu vi, eu estava falando de perispírito para a criatura. Ela saiu de lá com a cabeça. Depois na hora, eu achei que eu arrebentei, que foi legal, entendeu? Poxa, porque o espiritismo não faz proselitismo. Nós não queremos estar trazendo, angariando pessoas. A gente não se preocupa com isso. Mas naquela hora eu achei que eu tinha recuperado uma alma, né? E ela saiu com certeza dizendo que os espíritos são tudo doido. Como é que é? Perispírito. Quando eu falei perispírito, ela, né? Eu me lembro dessa história bem interessante. Então, o que Jesus, Nosso Senhor, diz assim? No entanto, o que é indispensável é saber dar a cada criatura de acordo com as suas necessidades próprias. Tem irmãos que não adianta tu falar de perispírito, comunicabilidade dos espíritos, pluralidade dos mundos habitados. Não adianta. Não cabe a ele. Então o importante, como diz Nosso Senhor, é dar a cada um. É igual criança. Você não pode pegar uma criança de 2 meses e tacar uma feijoada no menino. Vai a óbito.
ele não está preparado, o organismo dele não está preparado para aquele tipo de alimento. E às vezes nós queremos fazer isso com as pessoas quando se fala de alimento espiritual. Então temos que ter muito cuidado, muito tato. É escutar a pessoa e responder exatamente no nível dela. Hoje uma pessoa me ligou e disse: Conceição, olha isso aqui. A fulana me respondeu desse jeito assim, 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 assim. O que tu acha que ele tem que fazer? Eu disse: silenciar, porque o silêncio é uma resposta. O silêncio é uma resposta. Para uma pessoa criticar algo, se ela tem um pouco de bom senso, o primeiro passo é conhecer o que vai criticar. E normalmente os críticos não conhecem o que vai criticar. E aí, sempre lembrando da fala do nosso professor Denizar, lá no início da Revista Espírita, quando ele diz: discutiremos, mas não disputaremos. E normalmente nós espíritas jamais poderemos tomar essa posição de disputar. Se o outro pergunta, você responde. E pode até vir a discutir o assunto, mas se vier a nível de disputa, cala. Então, lembra sempre disso: meu Deus, é um bebê, eu não vou dar uma feijoada. É um leitinho ali, né, que vai alimentar dentro da idade espiritual dessa criatura. Então ele diz: olha, o importante, o que é indispensável é saber dar a cada criatura de acordo com as suas necessidades próprias. Nosso Senhor Jesus falou lá, pluralidade dos mundos habitados, falando assim das galáxias, das nebulosas. Qual foi a lição que ele deixou? Na casa do meu pai. Pronto. E é só isso agora. Não vai dar para me descer muito não. Falar de perispírito não dá. Então tem que ir devagarzinho. E ele disse: um dia eu vou enviar o Consolador, vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito e vos ensinará outras mais. Fala, Juliano. Só temos que ter humildade, temos esse conhecimento, quando nos depararmos com corações assim, não nos sentimos superiores a eles. Sim, hipótese alguma. Nós sabemos que tem muito espírita no inferno. Tem muito espírita se debatendo nos vales da vida. Quando o nosso querido irmão André Luiz, na obra Obreiros da Vida Eterna, ele falou que lá no vale tinha espírita, lembra disso? Sim. Então não é o conteúdo que eu sei, é a minha conduta em relação ao conteúdo que eu tenho. Entendeu? Então é a minha vivência realmente. Religião são rótulos, não é verdade? E aí nós vamos nos deparar também em Obreiros da Vida Eterna, a irmã que era protestante, né? Evangelizou crianças, fazia um trabalho belíssimo. Nossa, teve uma desencarnação maravilhosa, acompanhada, toda estruturada. Olha aí que maravilha. Ainda teve uma prorrogação de 30 dias. Ela foi prorrogada. Mas estavam paradas, não estavam? Se tivesse que desencarnar naquele momento, estava maravilhoso. E era protestante. Então nós já sabemos que na verdade não é o conteúdo. Agora, não existe nenhuma religião na face da terra que nos dê tantos subsídios para a reforma moral do que a doutrina espírita. Então é como se dissesse assim: meu irmão, minha irmã, você teve a melhor matéria para quem está encarnado. Você ia lá segunda, terça, quarta, sexta, ainda tinha um seminário de quebra. Ainda tinha um site para te ouvir. Não aprendeu de teimoso que é. E se nós não conseguimos aprender lição tão simples, como iremos aprender grandes lições? É por isso que Jesus fala assim: escuta aqueles que têm ouvidos para ouvir, veja aqueles que têm olhos para ver. A nossa fala em relação à doutrina espírita é a nível de informações. Não tem uma doutrina que traga tantas informações para nos esclarecer. Por exemplo, se você perguntar da Madre Teresa, tem até um diálogo desse, perguntar assim: por que Deus coloca tanta gente para sofrer na Terra?
ela disse assim: eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu tenho que cuidar deles. Então, de repente, o espírita sabe, porque tem tanta gente sofrendo, ele tem essa informação, mas ele não faz o segundo movimento, que é o principal, que era o quê? Cuidar deles. Entendeu? Então, que a Madre Teresa fazia. Então, é esse movimento de informações. A doutrina diz de onde nós viemos, para onde nós iremos, o que é a lei da ação e reação. Ela fala da pluralidade, ela fala da comunicabilidade, ela fala da ação, da interferência dos espíritos. Ela explica tudo. Porque é a verdade. É a verdade. Agora, é como se fosse assim, apesar de todo esse recurso que nós espíritas, o que o povo diz? Os espíritas é o povo mais complicado, é o mais necessitado, é aquele que mais questiona, é aquele que começa a tentar pensar, se convencer. E o outro irmão lá, vamos pegar a Madre não sabia nessa encarnação, mas ela sabia a informação principal que ela tinha que cuidar. Então é a mesma coisa do nosso irmão padre, que se meteu lá no meio da tribo, no meio do nada, fazendo a evangelização. Essa criatura desencarna, o portão do céu está aberto, que é o sacrifício, que foi a nossa fala. Quanto maior a evolução do espírito, maior o seu poder de sacrifício. Quanto mais inferior o espírito, ele não suporta fazer sacrifício, nem acordar cedo, nem lavar um prato, nem nada. Eu não gosto de sair da minha zona de conforto. Isso mostra o quê? Grau de inferioridade nossa. E o comportamento da irmã Teresa reflete que acabamos de ver aqui no livro dos Espíritos, né? A lei está gravada na consciência. E ela não esqueceu, né? E ela não esqueceu. E a gente sabe e não lembra. Nem lembra, né? De acordo com as suas necessidades próprias. Então vamos parar aí. Alguma pergunta, meus irmãos? Foi bom, gente, o estudo? Cabeça tá fervilhando? Então vem aqui orar pra gente. Alguma pergunta, amigos? Não? Foi bom? Então vamos envolver a nossa irmã Ana para orar pra gente? Fechemos os nossos olhos e, envolvidos nesse clima de reflexão, de amor e, acima de tudo, de alegria por estarmos aqui diante do nosso Mestre Jesus. E por isso somos-te, Senhor, agradecidos. E se temos, divino amigo, que te rogar ainda alguma coisa, é que tu nos envolva, Senhor, com esse teu amor, com essa tua misericórdia, com essa tua sabedoria, para que possamos, mais uma vez, no dia seguinte, despertos, lembrarmos que carregamos, Senhor, no nosso íntimo as verdades de Deus. E que tenhamos, Senhor, a coragem de exercitar, fazer esse movimento cada vez mais para frente, para que possamos alinhar nossa conduta, nosso pensar e, acima de tudo, divino amigo, nosso sentir. Te sentir a cada momento, para que assim, Senhor, possamos nos tornarmos cada vez mais serenos e, por que não, felizes. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, amigos espirituais, pela assistência, por envolver cada um de nós, e em especial a nossa irmã Ceissa, que nos proporciona esses aprendizados.
Sê conosco, Senhor, e que assim seja. Muito bom.